A nossa mensagem hoje, dando continuidade à série, e como eu falei, uma das vantagens de nós pregarmos expositivamente, irmãos, naquilo que a gente chama de lectio contínuo, né, que é a pregação expositiva, um dos tipos de pregação expositiva, que é aquela em que você expõe o texto, expõe o livro inteiro na sua sequência, né? Então é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, não um livro inteiro, mas o Sermão do Monte é o nosso alvo aqui. E hoje nós chegamos em um tema cuja a mensagem ela vai ter como título o casamento e a dureza de coração. Irmãos, este é um sermão de um tema difícil de pregar. Porque eu sei, como pastor, lidando com famílias, casamentos, com pessoas, a dor que existe em muitas famílias. E muitas pessoas que acabam sofrendo por causa desse mundo quebrado que nós vivemos. Deus criou algo maravilhoso. A família é bênção de Deus. Deus criou todas as coisas para nos alegrar ao aproveitarmos as coisas criadas por Deus. Mas Deus, na criação em Gênesis, nós vemos que Deus chega para o homem e diz: tudo isso você tem para aproveitar do que foi criado. Você só não deve comer do fruto da árvore. E obviamente a gente sabe que o que havia no coração não era um fruto venenoso. O veneno não estava no fruto, mas estava na escolha de não obedecer ao Senhor. Estava na decisão de não ouvir a palavra de Deus. E em virtude disso, o mundo caiu em pecado. Todos nós caímos em transgressão e somos então pecadores. Nascemos pecadores. Nascemos inclinados ao erro, nascemos inclinados ao pecado. E por causa disso, aquilo que Deus criou, que é maravilhoso, passa também a ser fonte de dor, fonte de angústia, apesar de ser algo bom, mas por causa do nosso pecado, produz dor e sofrimento. Eu não quero aqui, irmãos, nessa mensagem de hoje, jogar um peso sobre os que sofrem, pois saibam que Jesus quer te conceder graça em meio à tua dor. Mas eu preciso fazer um alerta a toda uma geração que tem brincado com o pecado, geração que tem brincado com o descompromisso com a missão da família, uma geração egocentrada, uma geração que só pensa em si mesmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Uma geração que transformou o casamento em uma experiência para a felicidade. E se você não me faz mais feliz, a porta da rua é a serventia da casa. Essa tem sido a realidade. Uma geração que pensa somente em si mesmo, no seu próprio umbigo, nos seus próprios projetos, nos seus próprios sonhos pessoais. E se o outro não se adequar ao meu sonho, ao meu projeto pessoal, a porta da rua é a serventia da casa. Essa tem sido a geração que vivemos. E eu preciso fazer um alerta para aqueles que são jovens, que não têm talvez compreendido o chamado ao casamento, a importância desse chamado. E talvez aqueles que estão casados aqui, que talvez não tenham compreendido o quão sério é o compromisso que você vive hoje. E isso tem produzido destruição em muita gente, em muitos corações. Família e casamento, irmãos, tem um lugar importante no coração do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, o Criador, Ele usou as figuras da família para se revelar ao ser humano, para nos dizer quem Ele é. Ele fez uso de figuras humanas que estão no contexto de família. No Antigo Testamento, Deus disse que Ele era o esposo de Israel. E Israel era a esposa adúltera.
ele também usou a palavra filho para revelar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o próprio Filho usou a palavra Pai para revelar o nosso Pai eterno. Ele usou a figura do casamento de Cristo com a igreja para falar do amor e do respeito, do amor que os maridos devem ter por suas esposas e do respeito que suas esposas devem ter pelos seus maridos. Por esse motivo, irmãos, diante de tantas figuras que Deus usou para revelar a quem Ele é, nós precisamos considerar que o casamento é sim uma figura muito importante. E a família é um assunto de grande importância nas Escrituras. E eu imagino que para você também deve ser de grande importância. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5 e vamos ver o verso 31 e o verso 32. Nós vimos que após Jesus falar sobre o problema do adultério, mostrando que o adultério inicia no coração impuro, a impureza do coração diante do olhar ou diante do comportamento do adúltero, os homens nos seus olhos, as mulheres em suas roupas, nós vimos isso semana passada. Jesus então, ele contextualiza na sequência, falando de Mateus 5, do 31 a o 32, o 31 e o 32, quando ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar ou divorciar-se da sua mulher, deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Nós temos mais uma vez aqui Jesus confrontando um costume, e ele dizendo, eu, porém, vos digo. Nós temos um outro lugar em Mateus, que nos revela que Jesus volta para a mesma questão. E eu quero ir nesse texto, pois esse texto ele aborda essa questão aqui de uma maneira mais profunda. Porque só olhando 2 versículos, você só vai entender o seguinte, que Jesus está confrontando um costume, está confrontando uma visão. Ele está apresentando a visão, foi dito a vocês isso, eu, porém, vos digo. Mas nós não temos informações suficientes aqui para compreender que confronto Jesus está dando. No contexto, sabemos que o Sermão do Monte é um sermão confrontador. É um sermão que expõe o coração humano. E então nós podemos entender que Jesus está fazendo a mesma coisa aqui, expondo o coração humano no que diz respeito ao adultério e o divórcio. Jesus aqui nos indica que o divórcio vai ser a condição final do que o contexto está nos dizendo, que é a impureza do coração. A impureza do coração leva o homem de um pensamento impuro a um ato de adultério, e o adultério leva então ao divórcio. Dentro do contexto de Mateus capítulo 5, a gente pode compreender dessa forma. Então Jesus está dizendo aqui, ele conectou o pensamento da sequência da impureza de um coração em relação à sexualidade para o adultério, que é a atitude de alguém em relação ao casamento. Vamos para Mateus 19, e nós vamos ver dentro do mesmo autor, que é Mateus, entendendo que nós estamos aqui, portanto, dentro de uma mesma lógica de escrita, de um mesmo pensamento autoral e de um mesmo público que vai ler esse texto. Então parece-me aqui que Mateus ele não detalhou em Mateus 5, 31, 32, mas ele detalhou agora em Mateus 19 o que é o confronto. Mas para a gente poder entender o texto no seu contexto, a gente precisa então ver o contexto, para a gente também não chegar aqui nesse texto e dizer assim, Jesus jogou esse entendimento do nada. Mateus então colocou aqui no meio do livro, simplesmente porque ele queria tratar do assunto? Não.
Vocês vão perceber, e aqui quem acompanha, né, as pregações há anos aí na nossa igreja, sabe que o texto ele tem um contexto e o livro ele tem uma intenção. Então quando nós olhamos o texto na realidade que a gente vai se concentrar vai ser Mateus 19, do verso 1 ao verso 12, que Jesus vai explicar a questão do divórcio. Mas quando nós chegamos para entendermos um pouco o contexto, a gente percebe que em Mateus 18, o verso 21 e 22, e os versos 23 a 24, Jesus fala sobre o chamado que o servo de Deus tem ao perdão. Olha o verso 21, 22 de Mateus 18, só para você. Então Pedro, verso 21 de 18, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então é nesse contexto aqui que Jesus vai começar a falar sobre perdão. Ele está mostrando que o padrão de perdão que Deus espera de nós é muito superior a um padrão que os fariseus impunham, que era um padrão numérico de 3 perdões por dia. Pedro aqui, ele eleva o padrão, ele duplica de 3, porque eles impunham 3, ou seja, os fariseus diziam o seguinte: para você perdoar, você só precisa perdoar 3 vezes por dia, na 4ª vez não precisa perdoar mais não. Aí Pedro pega os 3 vezes que os fariseus diziam, multiplica por 2 e acrescenta 1 para dizer que é perfeito, 7 vezes. Aí Jesus diz, não 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes por dia você tem que perdoar o seu irmão. E aí Jesus não simplesmente, ele trabalha o perdão sob uma perspectiva numérica, apesar de que ele deu um número aqui. Mas a preocupação de Jesus não é hiperbolizar o número, pegar o número e jogar um número imenso e dizer assim, agora vocês vão, isso é inalcançável. É na sequência, do verso 23 ao verso 34, que Jesus vai falar sobre a parábola do servo impiedoso. É aquela parábola que a gente não vai ler aqui, mas eu vou explicar, depois você pode ler. É aquela parábola em que o rei perdoa o servo de uma dívida impagável. O servo havia produzido um prejuízo impossível de ser pago. E o senhor, então, o rei, diz assim, você vai pagar, ou você paga, ou então eu vou lhe condenar. E ele diz, não, por favor, e ele pede por misericórdia, e clama por misericórdia. E o senhor, então, diz assim, tudo bem, vai, eu perdoo a tua dívida. Nós sabemos que não existe perdão de dívida, o que existe é a absorção do prejuízo. Na realidade, o que o rei fez foi assumir o prejuízo do que o cara cometeu. Por exemplo, se alguém pega teu carro emprestado e bate no teu carro, e você diz assim, vou botar você na cadeia, seu cabo safado. Aí o cara diz assim, por favor, eu não tenho como lhe pagar. E você diz, não, tudo bem, vá em paz, eu te perdoo. O carro volta ao normal? Não volta, continua o prejuízo. Você só fez o quê? Você assumiu o prejuízo, certo? O perdão de Deus não é simplesmente apagar o que você fez. O perdão de Deus é assumir o prejuízo que você causou. A cruz foi Deus assumindo o prejuízo. Então, ele diz que um outro amigo, servo desse servo, deve uma quantia irrisória, que você pagaria em 2 meses, tranquilamente. E o servo, então, sufoca ele, dizendo assim, você vai me pagar, senão eu vou acabar com sua vida. E o servo amigo diz, então, por favor, me perdoe, eu não tenho como pagar, eu vou lutar e vou tentar te pagar. O servo continua dizendo, eu não quero saber, eu vou jogar você na cadeia e você vai sentir tudo aquilo que você fez para mim. Eu estou aqui parafraseando, fazendo uma aplicação bem direta, certo? É então que o rei, sabendo disso, chama aquele servo impiedoso e diz, eu te perdoei uma dívida impagável. Será que não seria o mínimo de você perdoar aquele que te devia? Por causa disso agora eu vou reverter o meu perdão e vou jogar você para a perturbação. E é aquilo que acontece quando a gente não perdoa. A falta de perdão é um veneno que eu tomo achando que o outro vai morrer. A falta de perdão, ele só perturba a minha vida, não perturba a do outro. Você fica esperando e o outro não cai duro no chão. Quem vai cair duro no chão é você.
A falta de perdão causa dores, doenças, destrói casamentos, famílias. A falta de perdão destrói nações. E aí, o que Jesus diz no final da parábola é, do mesmo jeito, olha só o que aqui está lá no verso 35. Olha o verso 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Gente, isso é muito sério, viu? Deus está dizendo o seguinte: se você não aprender a perdoar quem te prejudica, se você não aprender a perdoar quem te faz o mal, a perdoar quem te machucou, Deus vai pesar a mão dele sobre você. Ah, mas eu fui machucado. Problema seu. Deus te perdoou? Perdoou. Então lida com o perdão de Deus e com o problema do teu perdão para o outro. Mas Deus, entenda que é porque o Senhor sabe. Sim, mas e o que eu te perdoei? E de que eu te salvei? E o sangue que eu derramei na cruz? E a dor que meu filho sentiu? Mas Deus, tu sabe que o que Ele fez comigo é porque tu... Mas... Está dada a lição. Olha o perdão que eu te dei. Isso é muito sério, irmãos. Aí é nesse contexto que a gente entra na palavra do casamento. Por que será? Porque tem tudo a ver. É em Mateus 19, do 1 ao 12, que nós vemos o seguinte. Vamos ler a explicação, vamos ler o momento em que os fariseus chegam até Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, eles não queriam aprender não, viu? Eles queriam colocar Jesus na berlinda. Testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, ele queria jogar Jesus nos casos de família. Queria arrumar problema para a vida de Jesus. Eles queriam arrumar uma fala que Jesus pudesse deixar de... Existiam dois grupos, basicamente teológicos daquele período, que tinham interpretação a respeito do divórcio. Eu não vou entrar no detalhe aqui. A gente tem uma mensagem no canal da nossa igreja sobre Deuteronômio. Só é você procurar lá no canal da igreja. É sobre essa carta de repúdio. Existem duas escolas basicamente. Existe uma escola que determinava que o divórcio era permitido em caso de adultério. Existia uma outra escola que determinava que o divórcio era permitido se em caso de qualquer tipo de desavença em que o homem não gostasse mais do que aquela mulher estava fazendo. Até, inclusive, se ela queimasse o feijão, já era motivo de divórcio. Né? Trazendo para cá, se ela queimasse a comida deles lá, eu não sei se lá eles comiam feijão, né? Mas era assim. E aí você tem dois grupos teológicos, e aí os fariseus chegam para jogar Jesus dentro de uma confusão teológica, de um debate público teológico. Aí Jesus então, quando eles perguntam isso, verso 4, Jesus respondeu: vocês não leram? Primeira coisa, perguntar para os fariseus se eles não leram. Imagina que coisa, né? Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Tá lógico. Olha, vocês não entenderam que Deus não é o propósito de Deus que haja divórcio? Vocês não estão entendendo que não é o propósito de Deus? Nunca foi o plano divino. O plano do Criador nunca foi esse. E aí os fariseus perguntaram no verso 7. Aí eles quiseram agora jogar Jesus em outro problema, porque qualquer pessoa que duvidasse de Moisés era digna de apedrejamento, de morte. Então eles queriam jogar agora Jesus no segundo problema, um debate contra Moisés. Verso 7, os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou da carta de divórcio repudiar a mulher? Percebam que a palavra, até no grego, ele faz essa diferença. A palavra aqui é ordenou. Você não vê que Moisés ordenou que fosse dado carta de divórcio?
Aí Jesus respondeu no verso 8: foi por causa da dureza, ou seja, foi por causa do pecado, foi por causa da miséria do coração de vocês, foi por causa da maldade de vocês, foi por causa da falta de perdão, foi por causa da falta de tratar o coração, foi por causa da falta de tratar os seus pecados, foi por causa da sua maldade, foi por causa da sua perversidade. É por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Aí Jesus volta: lembre-se da vontade de Deus. No lugar de você ficar contando moedinhas para ver quanto você paga ou não paga, ou quanto você deve ou não deve a Deus, vá para a vontade de Deus, volte para a vontade de Deus. No lugar de você ter um relacionamento jurídico com Deus, lembra que eu já conceituei para vocês o que é relacionamento jurídico com Deus? Tem muito crente que tem relacionamento, tem crente que estuda teologia para ter relacionamento jurídico com Deus. Ele quer olhar as brechas da lei para ele fazer o que ele tanto quer fazer. E se não tiver claramente na Bíblia escrito, ele diz: isso aí é uma interpretação. Porque ele tem um relacionamento, não é de amor, é um relacionamento jurídico, é um relacionamento frio, calculista. E aí ele volta mais uma vez: mas não foi assim a vontade de Deus, não é esse o propósito do Criador. Verso 9: eu porém lhes digo, lembra esse eu porém lhes digo? Jesus está fazendo uso da mesma autoridade que ele fez lá em Mateus 5, por isso que esse texto a gente pode entender que ele pode nos dar luz sobre o que está sendo dito lá. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram. Agora, observe que, olhe a reação dos discípulos. A gente tem que ficar observando, irmãos, uma dica de interpretação. Se você está interpretando uma narrativa, fica observando as perguntas, fica observando as descrições de comportamento. Fique percebendo as emoções dos personagens. Você vê que Jesus repetiu 2 vezes: vocês não leram o que o Criador fez? E lá na frente ele diz: não é a vontade do Criador. Olhe para o princípio. Aí aqui, olha a reação dos discípulos, os discípulos de Jesus. Olha como é que eles reagem. Não foram nem os fariseus que reagiram, foram eles. Olha só, os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Olha só, ou seja, a reação deles nos dá o seguinte indício. A reação deles é: se casar é esse padrão tão elevado, então é melhor nem casar. Então entenda uma coisa: casamento, segundo a Bíblia, não é essa bagunça que a gente está vendo aí, de Neymar, de Anitta, dessa galera não. E não é a bagunça dos teus vizinhos, do povo da tua escola, da tua universidade. Não é isso não. E também não é o que algumas igrejas evangélicas têm feito aí fora não, viu? Casamento não é essa bagunça que a gente está vendo hoje em dia, não. É tanto que os discípulos chegam à compreensão de que se é para ser assim, é melhor ficar na minha. É melhor ficar solteiro. Se o padrão é esse. Mas o que é que a gente faz, meus irmãos, nos dias de hoje? Nós não trazemos o padrão do Criador. Nós queremos adaptar a palavra à necessidade dos homens. Nós queremos baixar o padrão do Evangelho para se adequar ao que as pessoas querem. Porque se você pregar a nível de Jesus, o povo da igreja vai dizer: se é assim, nem nessa igreja eu quero ficar. Não é assim que a gente escuta hoje, em dia? É exatamente isso que a gente escuta. Se você pregar o padrão da palavra, legalista esse pastor. Jesus aqui não foi chamado de legalista, mas parece que para os discípulos de Jesus o padrão de Deus não vale a pena. É melhor nem casar, se for para viver esse padrão difícil aqui. Aí Jesus responde, irmãos. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Olha só que coisa forte, gente.
Ele vai dizer, aí você diz assim, então quer dizer que tem gente que pode se divorciar e tem gente que não pode? Não, não é isso não. Jesus está dizendo que existe um padrão que o Senhor constrói. Casamento é um chamado. Você não tem que casar porque você não quer estar só. Você não tem que casar porque você quer fazer sexo. Você não tem que casar porque seu sonho é ter um filho. Você não tem que casar porque... Não, você tem que casar porque você vai cumprir uma missão. Casamento é uma vocação. Casamento é um chamado de Deus. É vocação divina. Então, se ficam dizendo que você tem que casar para ficar tirando foto, para fazer festa, casar porque a família está fazendo pressão, casar porque não quer ficar patitio ou patitia, que você tem que casar, todas essas pressões não existem. São nada mais, nada menos que coisas meramente sociais. O que você precisa entender é que casamento é uma vocação divina. Deus chama ao casamento. Sabe por quê? Olha o verso 12. Porque há eunucos de nascença. O que é um eunuco, gente? É uma pessoa que ela não tem necessidades sexuais. Ela não tem necessidades sexuais. Os eunucos, eles eram guardas que os reis traziam para cuidar do harém. O rei tinha 1000 mulheres. Aí ele pegava 5 soldados para cuidar dessas mulheres. O que é que ia acontecer? Problema. O soldado ia mexer com a mulher do rei. O que é que o rei fazia? Era isso mesmo que você está pensando. Fazia aquilo que você fez com o seu gatinho, para ele não ficar lutando no UFC nos telhados dos outros. Não foi? Pois é. Esse era o eunuco. Aí ele está dizendo que existem eunucos de nascença, ou seja, existem pessoas que de nascença, não é que ela nasceu sem, mas é porque ela nasceu realmente sem libido, sem desejo. Ela nasceu, não, eu consigo conviver sem isso. Esse negócio de intimidade sexual, não, dá para eu viver sem. Nasceu assim. Foi Deus quem pôs esse dom. O apóstolo Paulo chama de dom. Há outros que os homens fizeram tais. Jesus está se referindo a esse, que os homens foram lá e fizeram eles de eunuco. Por força que eles não queriam. E há outros que se fizeram. Olha só que interessante. Se fizeram. E há outros que se fizeram por causa do reino dos céus. Então tem gente que diz assim, olha... A minha vocação, aí eu não estou falando, aqui a gente está falando de padre não, viu gente, pelo amor de Deus. Porque essa ideia de que o líder da igreja não deve casar, isso não tem nada a ver com esse texto aqui, certo? Agora é porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escolheu não casar, Pedro era casado, certo? Por que Paulo não casou? Porque ele queria ficar mais livre para a missão. Tem gente que é assim, tem missionário que é assim. No lugar de ficar preocupado se vai comprar o leite do menino, se a mulher está grávida ou não está, de onde vai morar, ele quer ficar mais livre para o reino. E o que é que ele faz? Ele se faz eunuco. Ele diz assim, Senhor, minha vida e minha missão é a obra do Senhor. Tem esses casos, Jesus está dizendo isso aqui. Aí ele diz, quem é apto para aceitar isto, que aceite. Ponto. Está dizendo, isso aí é uma questão que Deus vai mostrar a cada um. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que Jesus faz é falar do desejo do Criador. Jesus confronta o pensamento de relacionamento jurídico que os fariseus tinham com a vontade do Criador e o desejo do seu coração a respeito da família. Quando ele diz assim, desde o princípio os fez homem e mulher e disse, portanto, ou seja, pelo fato de ser macho e fêmea, pelo fato de ser homem e mulher, pelo fato de serem feitos diferentes, eles foram feitos para se complementar. Isso ocorre por meio biológico, físico, sexual, emocional. Homens e mulheres foram feitos para se complementar e não competir. Hoje a gente tem um mundo em que os homens e mulheres competem para ver quem é mais top. A mulher hoje compete para ver quem é mais macho. Ela é mais macha do que o marido. Ela compete com o marido para mostrar que ela é mais macha. Hoje é assim. Então, no lugar de você ter seres que se complementam em suas forças e se apoiam em suas fraquezas, eles assumem que não têm fraquezas e só forças e tentam mostrar a fraqueza do outro. E no lugar de se complementarem, eles competem e isso não dá nada bom no final. O fato é que
o Criador fez homem e mulher e disse: portanto, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Temos aqui o desejo do Senhor de criar seres complementares que se unem em sua diversidade, se tornam uma só carne na formação da família, manifestação do propósito do Criador de ser em imagem e semelhança de Deus. Eu não vou entrar aqui no detalhe teológico, porque quem é aqui da igreja sabe que eu falo isso o tempo todo. Em reunião de casais a gente fala sobre isso aqui na igreja, a gente fala para os cursos de noivos, a gente fala nos aconselhamentos, a gente fala o tempo inteiro. Então não vou entrar em detalhe aqui. Vocês sabem, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Essa é a vontade de Deus, unir dois seres complementares, tornando-se uma só carne. Jesus diz: de modo que já não são dois, porém uma só carne. Então entenda uma coisa: se ocorreu o casamento, tornou-se um, não é dois, agora é um, ponto. E a consequência disso é que o que Deus uniu não separa, só quem separa é Deus. Essa é a consequência dita por Cristo Jesus. É o propósito de unir em uma aliança por toda a vida. Provérbios capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, a mulher adúltera, ela esquece da aliança que ela fez na presença de Deus, diante dos homens. A aliança que ela fez do quê? A aliança do casamento. Ela esquece dessa aliança, ela despreza essa aliança. Então existe uma aliança, existe uma união, existe uma vontade de Deus. Deus uniu, que ninguém separe. E aí vem um outro texto que mostra que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 14 a 16. E vocês perguntam, gente, Malaquias é um livro pesado demais. Malaquias é um livro escrito para os sacerdotes, para a nação, para os sacerdotes. Por quê? A nação de Israel estava muito corrupta. E a nação de Israel vivia uma religiosidade mecânica, um relacionamento mecânico religioso. Eles faziam cultos, faziam shows, guardadas as devidas proporções. Faziam shows, faziam eventos nas igrejas, faziam congressos, faziam de tudo. Mas Deus, Ele faz várias acusações, dizendo o seguinte: olha, eu não aguento mais as festas de vocês, eu não aguento mais a hipocrisia de vocês, eu não aguento mais vocês oferecendo coisas para mim, vocês têm um coração distante de mim, vocês me louvam com a boca, mas o seu coração está distante. Está diferente de hoje? Aí vem a grande questão. Em Malaquias 2, 14 e 16, ocorria maior bagunça na área de casamento. E aí Deus diz assim: e vocês perguntam, por quê? Deus está dizendo o seguinte, no contexto, certo? Vocês chegam no altar, choram, derramam prantos, dão oferta, clama, ora, pede, oh Deus, me ajuda, e Deus não escuta mais vocês, Ele cansou. E vocês ainda perguntam, por que Deus não nos escuta? Aí Ele dá a razão. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Deus quer filhos, Deus está de olho nos nossos filhos. Deus une pessoas, porque Deus está de olho nos filhos. Não estou dizendo que todo casal terá filhos, não é isso. Mas quando se tem, Deus mandou. Então, ele diz, portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus diz,
eu odeio o divórcio. Como eu quero uma coisa que Deus odeia para a minha vida? Como eu quero o amor de Deus se eu pratico o que Deus odeia? Como eu quero a bênção de Deus se eu aprovo o que Deus odeia? Se eu digo que está tudo bem, se eu digo que não tem problema, se eu digo que faz parte, o povo não faz, então está todo mundo aí, não é? Hoje em dia a gente vê até festa, né? Festa de divórcio, está virando moda, viu? Festa de divórcio. Não, porque não faz festa para casamento, agora vamos fazer festa de divórcio. E aí vemos na sequência que a resposta diante disso, de nós sabermos que Deus tem uma vontade, é que a condição do coração do pecador é o que ele vai dar em Mateus 7, Mateus 19, 7. Olha só, os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Irmãos, eu não quero entrar aqui no contexto, eu vou só dar para você a referência, certo? Você pode ler, mas se você quiser, vai lá no canal da igreja, vai no meu canal pessoal, tem lá uma mensagem explicando esse assunto aqui de Deuteronômio, certo? Então você pode ir lá, você vai encontrar. Está lá, o que eles estão perguntando aqui, essa ordem que eles estão dizendo que Moisés deu, ela está lá em Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. Você anota e você pode depois conferir, certo? Eles estão se referindo a essa ordem aí, Deuteronômio 24, do 1 ao 4. O que é que estava acontecendo naquele contexto? Estava ocorrendo um comportamento de abuso. As pessoas estavam se divorciando por qualquer razão. Só que o que é que estava acontecendo? O cara era casado com Joanina, aí ele não gostava mais de Joanina. O que é que ele fazia? Mandava Joanina ir embora. Aí ele casava com Joaquina. Aí ele passava uns 5 anos com Joaquina. Aí depois que ele passava 5 anos com Joaquina, ele ficava abusado de Joaquina. Aí ele dizia: eu vou voltar para Joanina, porque eu estou afim dela de novo. E aí ele voltava para ela. Só que às vezes ela já tinha se casado com outro. E aí como é que fica agora? Aí alguns até chegavam a dizer assim: mas ela é minha esposa. E aí o cara dizia: tudo bem, toma ela de volta, eu arrumo outra. E aí a mulher, olha só que loucura. E aí Moisés disse: espera aí, vocês criaram uma bagunça. Vamos fazer o seguinte, aí leia lá Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diante dessa explicação que eu te dei, do contexto. Leia Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Moisés disse assim: ó, se acontecer, então ó, pode não, viu? Ele bota um bocado de si lá, certo? Aí os fariseus, mais uma vez, os intérpretes da safadeza, chegam, pegam aquele texto de Moisés e dizem assim: ah, não, agora eu entendi. Ele está dizendo que pode mandar a mulher embora sem problema nenhum, manda embora. Mas não era esse o propósito. E aí Jesus diz: não, olha para a vontade de Deus, volta para a vontade de Deus. Mas e por que Moisés permitiu? Aí é por isso que Jesus ele diz, olha só, Jesus respondeu no verso 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. É por isso que Jesus disse que veio por causa do coração duro, incapaz de perdoar, incapaz de ser transformado, e que traz dor aos outros por causa de sua maldade, ou o coração duro daquele que faz o seu cônjuge sofrer, ou o coração duro daquele que não sabe perdoar. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, vocês, membros aqui, eu vou falar para os membros aqui, certo? Você que está casado, aqui na Batista da Graça, eu vou dizer uma coisa para você. Se você por acaso, você homem, se apoia no fato de que sua mulher não pode te deixar para você fazer safadeza, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ter meu apoio não, viu? Se você é um cara pilantra, safado, que faz sua esposa sofrer, e você fica usando o fato de que ela quer obedecer a Deus, e ela não quer te deixar, porque ela quer obedecer a Deus e quer te perdoar, e você fica usando isso para ficar fazendo o que você faz, você não vai ter o nosso apoio, certo? E se a gente descobrir, a gente vai ter uma conversa séria. Eu não estou falando aqui de violência não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai expor a sua safadeza, pode ter certeza, certo? Está dado o recado. A gente não pode fazer uso da palavra de Deus
para, como diz no bom nordestinês, acoloiar a nossa safadeza. Então mude o seu coração, mude a sua atitude, mude, senão Deus vai te pegar. E aí, meu irmão, eu estou falando de força mesmo. Eu não pego não, pelo amor de Deus, dá de mim, eu quero viver bem na minha vida. Mas Deus vai te pegar. Pode ter certeza, Deus vai te pegar. Por que eu digo, pastor, por que você está falando isso para os homens? Porque a tendência masculina tem sido essa no mundo de hoje. Muitos que se dizem, eu sou reformado, sou um homem de Deus, fazendo safadeza, se apoiando na palavra. Me obedeça porque eu sou o cabeça do lar. É assim. Estou dizendo que mulher não tem pecado não, viu? Tem mulher também tirando o juízo de marido aí, viu? Matando o sujeito na unha, e ainda dizendo assim, se você gritar comigo eu vou na polícia. Se você levantar a voz para mim eu vou na polícia. Tem sim, viu? Mulher fazendo terrorismo psicológico no cara, porque sabe que o mundo hoje, meu amigo, para o homem, o mundo pisa e esmaga, viu? Se uma mulher abrir a boca e dizer assim, ele tocou em mim, acabou a vida do cara. Acabou a vida do sujeito. Não é assim que o mundo está? E tem mulher pilantra se aproveitando disso. A gente sabe aí os casos de famosos, né? Então não vamos nos apoiar na palavra de Deus, porque a gente, para fazer safadeza, porque a gente é o povo de Deus. E se você é povo de Deus, você não está interessado no relacionamento jurídico com Deus, não. Você quer agradar o Criador. Você quer agradar aquele que te dá vida, aquele que te sustenta, aquele que te dá alegria, aquele que te dá filho. Você não está no relacionamento para receber de Deus coisas. Você está no relacionamento porque você ama a Deus e Deus te ama. Certo? Precisamos lembrar, meus irmãos, que o divórcio é uma amputação da parte do corpo. Divórcio é o mal menor. Guarda isso no teu coração, divórcio é o mal menor. Se a mulher está sofrendo no seu lar, o marido está ameaçando ela, e ela está correndo risco de vida, denuncie, procure ajuda, para você não morrer. Porque esse cara, ele não te valoriza mais, ele não te ama, ele te objetifica, ele te usa, ele te abusa. Então esse cara não te ama, procura ajuda, larga. Aí você vai dizer, então você é livre e feliz. Não, é amputação. Se você tiver com a parte do seu corpo que está podre, ou você corta, ou você morre. Mas ninguém vai viver feliz porque cortou uma parte do corpo. Mas pelo menos vai sobreviver. É triste, meus irmãos. Divórcio não é a saída, é dor, é sofrimento para os filhos. Então a gente precisa entender que o divórcio é possível sim, mas não deve ser celebrado. Devemos chorar por cada família que morre pelo divórcio. Devemos lutar contra o pecado que endurece o nosso coração, pois nunca foi vontade de Deus. Tratem seus corações, casais. Tratem seus corações. Não desprezem que o teu pecado machuca o outro, o teu desprezo machuca o outro, a tua fala dura machuca o outro. A tua falta de mudança machuca o outro, não despreza, porque um dia essa bomba vai estourar, ela vai explodir, e Satanás está doido, ele está sentado num banquinho, olhando e comendo pipoca, só esperando a hora da bomba estourar, meu irmão. Trate o seu coração, e você, jovem, que quer casar, abre o olho com quem tu está escolhendo para casar. Se esse cara que está do teu lado só quer fazer coisa que não deve com você, ele quer te objetificar, ele não te respeita, ele não te ama, ele quer teu corpo. No casamento, depois que os hormônios dele voltarem ao normal, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te desprezar e vai arrumar outra mais nova, vai arrumar outra que ele não teve ainda, porque afinal de contas ele só espera ter você, depois ele passa para a próxima. Entenda isso. Se esse rapazinho pegou no teu braço e apertou uma única vez, manda ele pastar.
Se ele te deu um mero empurrão, manda ele pastar. Porque ele vai te machucar, ele vai te bater, ele vai destruir tua vida. Estão aí os sinais, e muitos jovens, cheios de hormônio no juízo, não vê, não quer ver. Então, se você quer escolher alguém para casar, ore ao Senhor, espere no tempo do Senhor. Deus, pastor, mas está demorando, porque meu amigo, Deus está preparando uma coisa muito especial. A diferença entre comer uma comidazinha feita lá por sua mãe, com tempo, com amor e tal, e um fast food, é que um sai mais rápido, mas um te mata, e o outro não. Então deixa Deus preparar, espera o tempo de Deus, aquieta o facho, esfria, toma banho de água gelada. Mas aquele menino é tão bom, mas ele não é crente. Mas aquela menina é tão boa, mas ela não é crente. Não vai nesse caminho. Você vai se arrepender. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você já fez a bobagem, você já foi e está sofrendo, pode vir. A gente está aqui para te ajudar. Esse é o lado pesado do ministério pastoral. É porque a gente está aqui para pegar os cacos dos outros e ajudar eles a colar. Mas o outro lado preventivo é isso que eu estou fazendo aqui agora. É alertando, 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 é batendo, é batendo, é batendo, é falando, é às vezes até sendo duro nas palavras, mas é porque realmente o meu discurso, eu uso palavras assim porque eu quero te impactar. Porque é melhor minha palavra dura bater em você do que a mão de um homem na sua cara. É melhor eu falar e te alertar antes que seja tarde. Tratem os corações. É por isso que Jesus diz, eu porém vos digo. E aí ele vai dar a posição dele. E eu quero gastar um tempinho aqui nessa posição, eu porém vos digo. Porque para o mundo que nós vivemos hoje, esse texto tem sido usado com a conhecida cláusula de exceção. Certo? Para quem está chegando na igreja e que conhece disso, eu não concordo com a existência da cláusula de exceção. Aí você diz, então você é sozinho nisso? Não, tem uma série de teólogos que também pensam da mesma forma. Então, aquele cara muito conhecido da internet, que você ama o cara e fica no altar acendendo vela para ele não está certo não, tem outras visões. Certo? Tem outras visões. E a visão, na minha concepção, e é o que eu tenho praticado aqui nessa igreja já há 8 anos, e o que eu tenho ensinado, e o que eu tenho buscado para restaurar famílias, para ensinar jovens a se casar corretamente, tem sido a visão de que essa cláusula de exceção, ela não existe. Ela é desculpa para quem quer fazer coisa errada. Ela é desculpa para quem não quer perdoar. Ela é desculpa para quem não quer tratar. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aí um slide, onde você tem Mateus 19:9, é o texto que está aí, vocês estão vendo, certo? Só que esse mesmo texto é citado em Marcos e Lucas. Não sei se vocês sabem, mas assim, imagino que saibam, né? Mas para quem não sabe, Lucas, Marcos e Mateus são evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos irmãos. Eles têm basicamente uma estrutura muito semelhante, mas eles apresentam Jesus sob a perspectiva de uma pessoa distinta. A perspectiva de Mateus, a perspectiva de Lucas, a perspectiva de Marcos, certo? Diante disso, nós temos que cada um desses autores, provavelmente, eles escreveram cada um desses evangelhos visando inicialmente um público. Mateus, ele escreveu visando que sua carta fosse lida por judeus, no primeiro século, certo? Lucas, ele visou que os gregos lessem, os gentios. E Marcos visou os romanos. É por isso que a gente consegue perceber algumas nuances. Você vai perceber, por exemplo, que Mateus é um evangelho que cita muita profecia. E o tempo inteiro, Mateus está querendo provar que Jesus é o Messias profetizado. Ele é o Messias profetizado. Ele é o Messias profetizado. Por quê? Porque o alvo de Mateus é provar para judeu que Jesus é Deus. Certo? Então a gente tem
nesses três livros a mesma citação, só que eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só. Lá em Mateus 19, 9 diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, aí tem ali, na caixinha vermelha, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outro comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Certo? Vamos comparar com a mesma citação, na mesma condição que Marcos citou e que Lucas citou, que Jesus falou. Só que olha o detalhe. Lucas, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Em Marcos, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Procurem, nos 2 versículos de baixo, a presença da cláusula de exceção, como tem no de cima. A cláusula de exceção é essa caixinha vermelha. Em Lucas e Marcos não é citada essa cláusula de exceção. Você já parou para pensar o quanto isso é importante? Se de fato Deus estivesse ensinando uma cláusula de exceção? Se Deus está ensinando uma razão justa para divórcio, por que nos outros 2 livros, evangelhos, os autores não citaram? Aí vem a grande questão. Eu não digo a vocês que a resposta que eu tenho é definitiva, porque, com certeza, se alguém pegar esse vídeo aqui, eu vou fazer um react do vídeo do pastor Lázaro. Não vai ter isso não, porque eu não sou muito conhecido, né? Eu vou fazer É claro que o cara vai encontrar coisas aí, vai bater de frente, vai dizer que sim, que não e tal. É um debate aí de centenas de anos, certo? Mas eu vou expressar para vocês aqui o meu pensamento, o entendimento que eu tenho, que é o entendimento que, por exemplo, John Piper possui, é o mesmo entendimento que o Paulo Júnior possui, é o mesmo entendimento que alguns outros pastores também americanos, pastores aqui no Brasil também possuem. O Pregue a Palavra, os pastores do Pregue a Palavra possuem o mesmo entendimento no Brasil inteiro. Então, assim, é a mesma concepção, certo? O pastor Davi Merck, que vocês conhecem, que eu uso muitos livros dele, foi meu professor. O Palavra da Vida inteiro, em peso, certo? Vamos lá. A palavra grega usada para relações sexuais ilícitas é uma palavra chamada porneia, certo? Porneia significa todo e qualquer ato sexual fora do vínculo do casamento, basicamente. É porneia. É daí que vem pornografia, certo? A palavra usada para adultério é outra. É a palavra moicheia, moikeia. É a palavra usada que significa relação sexual de pessoa casada fora do casamento. Esse é o significado da palavra, certo? Então, todo adúltero comete porneia? Sim. Desculpa. Todo casado comete porneia quando adultera? Sim. Mas nem todo mundo que comete porneia está adulterando. 2 jovens que fazem sexo antes do casamento estão cometendo porneia. Está entendendo? Eles não são casados, não tem vínculo de casamento. Então ali é uma relação sexual ilícita. Ok? Então a gente tem esse entendimento. Nos outros 2, essa palavra ela não surge. Certo? Uma das explicações para a presença dessa palavra é que essa cláusula de exceção, ela visa explicar para o público judeu, que era um público no qual o casamento, ele ocorria a partir do noivado. Como é que era? Nós hoje noivamos e depois a gente casa. Só que para o judeu, o noivado já se assinava o contrato de casamento no noivado. E aí, o noivo ia para a sua casa, preparar a casa para vir buscar a noiva. Era assim que funcionava o casamento judaico. Então, por exemplo, eu assinei o contrato com Michele, com a família de Michele, eram as famílias, viu? Família, tá certo. Aí eu ia para minha casa, ela ficava na casa dos pais. E eu ia preparar a casa, comprar as coisas e tal, e ela ficava cuidando do enxoval. A noiva ficava cuidando do enxoval da casa. E o noivo ficava cuidando das coisas da casa, preparando, construindo, ajeitando, organizando, arrumando emprego e tal e tal. Depois de um tempo, esse cara, ele chamava os amigos e dizia assim: vou buscar a noiva. Aí começava uma festa. As festas duravam uma semana. E aí vinha o cara com os amigos: vou buscar a minha noiva, vou buscar a minha noiva. E ele ia lá para a casa dela buscar a noiva.
Vocês já viram isso em algum lugar? Você lembra o que é que Jesus disse? Eu vou preparar lugar e venho buscar vocês. Leia lá Apocalipse, a noiva vindo ataviada. O que é que Jesus veio? Ele saiu da glória vindo buscar sua noiva aqui. Ele veio conquistar a noiva aqui, ó. Salvar ela com o próprio sangue. Olha que coisa bonita, gente. Até me arrepio. Vocês não vão ver meu arrepio aqui porque estou de terno. Mas é bonito isso, não é? Essa é a visão. Vocês lembram que lá no início de Mateus, José descobre que talvez a sua noiva cometeu porneia. Eita, rapaz. Vou fazer o seguinte. Eu não quero que ela seja apedrejada, que ela seja má vista. Eu vou deixar ela secretamente. Eu vou pegar a papelada e rasgar. Você lembra que José fez isso? Ele intentou deixar secretamente Maria, porque ele achava que Maria tinha... Aí o que aconteceu? O anjo veio de noite e disse assim, não, faça isso não. O que tem nela é do Espírito Santo. Imagina o camarada macho, né? Porque o José é homem de fé, né? A gente às vezes pensa só em Maria, ou pensa só em Jesus e esquece de José. Ele foi avisado em sonho para proteger o menino. Ele foi avisado em sonho para não deixar ela. Homem de Deus, corajoso, macho, cabra macho. E aí... tem um salmo que diz que Jesus se tornou piada de bêbados. Tem um salmo que diz isso. Que é como se fosse assim. José, José, casou com uma mulher e ele disse que não teve relações com ela. É do Espírito Santo. Coitado. Imagina o pobre de José. Mas eles tiveram que enfrentar isso. O que ocorre então, irmãos, é que uma das explicações é que nesse período de noivado contratual que o judeu passava, a única forma do judeu deixar de modo legal a sua noiva era por meio de uma carta de divórcio, porque afinal de contas já era encarado como um casamento não consumado, porque só era consumado na hora que o noivo ia lá manter relações com a noiva, aí consumava o casamento. Era as bodas, né? Que é o que vai acontecer na consumação. Então, se a gente observar isso, essa é uma das explicações. Aí você diz, pastor, mas isso não parece ser um jogo muito complexo para a gente chegar nessa conclusão? Parece mesmo, meu irmão. Mas se você for parar para pensar, é algo que compatibiliza muito mais com o fato de Deus odiar o divórcio, de Deus amar a família, de Deus dizer perdoe 70 vezes 7, perdoe muito, não busque isso. Compatibiliza com todas as outras coisas. Deixa eu dizer para você qual é a visão que dá aí a cláusula de exceção. A cláusula de exceção é o seguinte, Confissão de Fé de Westminster. Ela diz assim, o adultério torna a parte adúltera como que morta para aquele a quem traiu. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, ela interpreta essa cláusula dizendo o seguinte, se o homem adulterou, a mulher pode considerar ele morto e casar com outro, porque é como se ela fosse viúva. Bota a mão na tua consciência e pensa, será que é isso mesmo? Eu acho que esses caras viajaram, mas é Westminster. Aí está errado. Será que é isso mesmo? Ou será que não foi uma resposta dada no século XVIII, no século XIX, lá para aquela galera lá? A gente tem que voltar. O que é que o Criador quis? O que é que o Criador fez? Qual é a vontade do Criador? O que é perdão? Vamos lutar pela família. Esse é o alvo. É por isso que os discípulos reagiram. Não, mas então se é assim, é melhor ficar na minha. Agora está entendendo a reação deles? Porque o padrão parece ser alto demais. Aí lembre do seguinte, vocês são sal e luz. Mateus 5, do 13 ao 16. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. Pois toda a lei se cumprirá, meu irmão. Aquele que desrespeitar e ensinar outros a fazer o mesmo é o menor no reino dos céus. Não é isso que a gente já viu aqui, no nosso Sermão do Monte? Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse também. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Cuidado com o seu coração. Lute contra o adultério do coração antes que ele se torne algo que te domina.
Melhor cortar um membro de um corpo do que se perder a alma no inferno. Assuma um compromisso radical com os teus olhos, com as tuas mãos. Lute contra a impureza sexual antes que você destrua seu casamento. Lute contra a pornografia, meu querido irmão. Você casado que está aqui, lute contra a pornografia antes que ela destrua a sua vida sexual e seu casamento. Porque a pornografia corrói o cérebro. Jovens, vocês que estão aqui, lutem contra esse mal. É o demônio que está entrando no seu cérebro, está comendo o seu cérebro e vai acabar com sua vida. No momento em que você, jovem, tiver uma relação sexual verdadeira, você vai perceber que aquela ilusão que encheu teu cérebro de esgoto nunca foi e nunca será. E você vai se frustrar por toda a sua vida. Fuja antes que você tenha problemas. Fuja contra a impureza. É o Sermão do Monte que nos disse isso. Fuja contra a impureza antes que o adultério se torne real. É nesse contexto que ele fala sobre a luta que deve haver contra o divórcio, que pode se tornar um adultério legalizado. Porque é isso que o povo quer. Aí deixa eu te falar uma coisa. O cara adulterou. Aí a mulher chega para o pastor e faz assim: pastor, ele adulterou. Aí o pastor diz: segundo a confissão de fé do westminster, você está livre para casar. Aí ela faz: yes! Safado, você vai ficar aí na sua. Eu vou casar com outro, ó, boyzinho, mas aquilo ali todo estragado, vou casar com outro. Fica para lá. E o cara, pode? Não pode. Sabe por quê? Porque está morto. Como é que vai ser agora? E se o cara vier arrependido: pastor, pelo amor de Deus, meu Deus, eu errei, eu quero mudar. Meu irmão, eu não falo com defunto, vai embora. É isso que a minha reação é essa. E aí, pastores? Mas sabe por que é que muita gente faz isso? Não vou generalizar não, porque tem muito pastor por aí no quarto, no quinto, no sexto, no 10º casamento, recebendo gente na mesmo desmantelo. Ou pastor mole, que não tem coragem de chegar para o cara e dizer: resolva a sua vida. Resolva a sua vida. Essa é a verdade. Pastor, mas tem gente que está sofrendo. É verdade. Tem mulher que foi abandonada. É verdade. Gente, que dor, gente. Você olhar para uma mulher jovem que o marido safado deixou e foi embora. E a mulher ficou lá, jovem, cheia de sonhos. E agora? Olha que dor, gente. E aí, eu faço o quê? Eu mando ela casar de novo? É essa a solução? Será? Irmãos, o pecado é terrível. E por destruir os propósitos de Deus para o homem, destrói sua alegria e sua vida por completo. Na luta contra o pecado, o Senhor Jesus nos chama a viver uma vida superior aos religiosos. Isso só pode ser vivido em Cristo, pois Cristo cumpre a lei. Meus irmãos, sabe como é que eu faço como pastor? Eu tenho feito nesses 8 anos. Eu chego para o jovem e falo tudo que eu falei aqui para vocês. Eu chego para o jovem, no curso de noivos, e eu digo assim: olha, o curso de noivos é para você terminar sem querer casar. E se você sobreviver ao curso de noivo, é porque você quer casar. E você foi chamado para casar. Olha, assim, é isso que você quer, é isso que você quer mesmo, é isso que você quer mesmo, é isso que você quer mesmo. E a gente vai. A gente fala para o jovem. Elita fez uma série sobre namoro aqui. A gente diz para os adolescentes: não vai arrumar problema para teus pais, não vai arrumar problema para a tua vida, não. E a gente vai. Para quem está construindo, a gente está assim, dizendo: olha, abre o olho. Mas aí chega alguém destruído aqui na nossa porta. O que a gente vai fazer? Vai acolher, meus irmãos. Vai limpar as feridas. A gente vai dizer o quê? Vá-se embora, pecador miserável. Você não escutou os seus pais, o seu passado, a sua... Não. O que é que Jesus disse para a mulher adúltera? Atira a primeira pedra que nunca cometeu um pecado. Vai e não peques mais. Não é fácil, meus irmãos. Mas aí tem casos também de gente que chega todo desmantelado, com o coração todo endurecido, e você diz assim: meu irmão, olha, a solução é o seguinte: você vai ter que perdoar seu marido. Não quero mais saber, pastor, eu quero recomeçar minha vida, porque ele é um safado, ele é um pilantra. Espera aí, minha irmã, você vai ter que tratar seu coração, vamos chamar ele. Eu não quero falar com ele. Não, segundo a cláusula de Westminster, pastor, eu estou livre. Não, aqui você não vai estar livre não. Nessa igreja não. Vamos tratar? Vamos recuperar a família? Vamos tentar restaurar. Naquilo que a gente consegue. Naquilo que a gente não consegue, vem um milagre de Deus. Vamos fazer assim? Vocês estão entendendo, gente, como é difícil?
Não deixe que sua família chegue nisso para você querer tratar. Não deixe. É difícil ouvir isso, mas tem muita gente casando por vingança, para não ficar só, para não ficar para o titio e para a titia, e depois se arrepende. Se você foi vocacionado ao casamento, ore para que Deus traga a sua costela, ou o dono dela, né, se você for a costela. Faça, ore, espere em Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, você não vai se arrepender, meus irmãos. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Nós não somos casamentólatras. A gente não acha que casamento é a coisa... Ai, que só quem é casado é que é feliz. Não, pelo amor de Deus. Se você pensa isso, você vai entrar num buraco. Porque casamento dá trabalho, viu? Dá trabalho. Certo? Então a gente não é casamentólatra, a gente não é idólatra de casamento. Mas a gente respeita a família. Lembra a mensagem passada? Seja digno de honra o matrimônio entre vocês. Então a gente honra o casal, honra o casamento. Sabe por quê? Porque aquele casal é base da sociedade, é base da igreja. Eles estão trazendo novos membros, principalmente aqui na nossa igreja. Estão trazendo novos membros para a existência. Novos membros que vão ser guerreiros do Senhor aí no futuro, quando a gente tiver tudo no caixão duro. Não está eles lá, Jesus, Jesus, Jesus. A gente honra. Por quê? Porque é na família que se constrói caráter, é na família que se forma o cristão, é na família que o ser humano cresce, amadurece, se torna cidadão, se torna bem, se torna bênção, é na família. Então a gente honra a família, mas a família não é o único caminho para você ser feliz, senão você é um idólatra da família, você é um idólatra de filhos, você é um idólatra de relacionamento. Para a gente fechar, senão a mensagem vai ficar de 2 horas. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vou resumir aqui. Meus irmãos, Jesus venceu a morte. E a morte é resultado do pecado. Se a morte ainda não chegou para a sua vida, para a sua família, para seu casamento, há esperança. Há esperança. Mas e se morrer? Jesus ressuscitou. Então ele sabe muito bem o que é morrer e o que é voltar. Ele sabe o que é vencer. E nele há esperança para você. Nele há graça. Mas você precisa arregaçar as mangas e deixar que a dureza do seu coração não domine o seu futuro.